sou a Taida Solerte e aí nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa tote bag inspirada na peça de uma grife bem famosa que tem simples execução e eu deixei toda a lista de materiais na descrição para vocês, então bora lá! Já vou começar o vídeo de hoje de uma forma diferente para dar algumas orientações para vocês, porque eu sei que muita gente geralmente vai fazendo a peça conforme está assistindo o vídeo, não assiste o vídeo até o final antes de começar. Então eu tenho algumas considerações sobre essa receita aqui. A primeira delas essa é uma peça que da forma que eu executei vai ficar mais molinha, então dependendo do que você colocar dentro da sua bolsa pronta, essa aqui ó, que eu tô mostrando pra vocês enquanto eu falo, ela vai ter uma leve distorção ali, tipo uma tote bag mesmo, assim, sabe? A proposta dela é essa. Se você quer reproduzir esse mesmo modelo num estilo tipo bolsa, eu recomendo que você ou faça utilizando a técnica de fio conduzido, ou então utilize uma agulha menor para fazer pontos bem pequenininhos e com isso ter bastante estrutura, ou ainda fazer a receita adaptando o tamanho dela utilizando o fio 25 milímetros. Aí fica a escolha de vocês. E aí, tendo dito tudo isso, agora sim, vamos lá para a receita dessa peça maravilhosa. Como essa peça ela é feita toda mesclada, então eu vou usar aquele conjunto de cores ali. A gente vai deixar para vocês na descrição exatamente quais cores são. E aí, de forma aleatória, eu vou alternar entre elas. Então vocês não precisam necessariamente seguir a ordem das cores que eu vou colocando conforme eu for fazendo a receita. Vocês podem mudar o conjunto de cores que vocês querem escolher para usar também. Eu só tentei me aproximar o máximo possível da referência da peça da Miu Miu, que eu mostrei para vocês no Instagram, né, que tinha uma variação assim de tons terrosos. Mas a ordem que a gente vai colocar, as cores que vocês quiserem colocar, aí fica a critério de vocês. Como eu vou fazer uma releitura, né, não vai ser uma cópia exata, eu vou mudar várias coisas de uma forma que eu acho que a peça vai ficar melhor e mais fácil para a gente conseguir reproduzir também. Eu vou começar aqui utilizando essa cor, vou fazer um nó corrediço sem deixar muita sobra. E vou fazer a quantidade de correntinhas que eu preciso para ter um tamanho da base da minha bolsa. Aqui no meu caso, eu acredito que eu vou precisar fazer entre 40 a 50 correntinhas. Vamos fazer junto para ver quantas vai dar. Eu tô utilizando a agulha de 4 milímetros, tá? E o fio refinato tem 15 milímetros. Eu fiz aqui um total de 40 correntinhas, sem estar esticado, medindo na trena, deu mais ou menos uns 27 centímetros. E aí, a gente tem que levar em consideração que quando eu voltar aqui fazendo pontos baixos, ela já vai dar uma esticada e ficar ligeiramente maior do que esses 27 centímetros. E além disso, quando a gente terminar de trabalhar essa peça retangular, a gente vai fazer uma borda nela, então ela vai ficar maior ainda. Aqui eu tô trabalhando a base da bolsa e já começa a bolsa diferente porque a bolsa de referência ela não tem uma base. Ela é tipo tote mesmo, tipo saco. Então, tem a frente e o verso, né? E aí o verso ele é mais comprido de forma que fica ali uma base da bolsa, mas aqui eu resolvi fazer uma base. Então tem 40 correntinhas, vou fazer mais uma aqui e vou voltar fazendo pontos baixos a partir da segunda correntinha depois da agulha. Então eu tenho aqui a primeira correntinha, na segunda pego a alcinha de trás aqui e volto fazendo pontos baixos. Eu vou fazer pontos baixos até mais ou menos a metade ou um pouco depois da metade dessa primeira carreira. Não vou fazer até o fim. Aqui eu já vou começar a alternar as cores. Então, eu recomendo a vocês fazerem esses pontinhos bem apertadinhos, tá? Principalmente essa parte aqui de cima, ó, que é onde a gente vai virar e vai voltar trabalhando. Aqui vocês podem deixar fofinho, mas aí quando vocês estão fazendo o ponto, ajusta para que essa alça aqui de cima, ó, que é essa daqui, que a gente fecha o ponto, vou fazer de volta o movimento para vocês verem, para ela ficar bem fechadinha. Então, ó, aqui eu não vou aumentar assim.
Eu já deixo assim ajustado para na hora de eu fazer o próximo ponto, eu ficar com o topo dele, ó, bem justinho aqui em cima, estão vendo? Então, sigo fazendo pontos baixos até mais ou menos ali a metade dessa carreira, e aí já vou entrar com uma troca de cor e vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Eu fiz aqui um pouco menos da metade da minha quantidade de correntinhas. Como eu disse, isso é aleatório, então vocês não precisam se preocupar em reproduzir exatamente a mesma quantidade de pontos que eu coloquei aqui. Vai fazendo conforme seu instinto, tá? E aí, pra trocar de cor, eu já tô com a minha segunda cor aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha agulha aqui, vou erguer esse ponto. E agora que eu tenho essas duas alcinhas na agulha, eu vou fechar elas com a minha próxima cor. E aí, passo a trabalhar então com a minha próxima cor. Eu já posso aqui cortar esse fio e eu vou recomendar a vocês que cortem ele e fixem ele na base sempre com um pinguinho de cola siliconada ou de alguma outra forma que vocês preferirem, porque como a gente vai ficar trocando de cor muitas vezes ao longo dessa peça, a parte mais complicada e chatinha realmente são os arremates. A gente vai ter muitos arremates. Então eu recomendo que vocês já vão cortando e colando, trabalhando por cima dos arremates para não precisar fazer tudo no final, tá? E aí, só continuar aqui com a segunda cor. Até o início lá da carreira. A quantidade de cores que vocês vão trocar em cada carreira também é da forma que vocês preferirem, sabe? Não tem muita regra para isso. O legal é que daí cada peça vai ficar única, exclusiva, né? Diferente. Só para mostrar para vocês, ó, eu cortei o meu primeiro fio, estão vendo? E ele tá coladinho aqui com um pinguinho bem pequenininho de cola. Eu vou fazer a mesma coisa com a sobra desse segundo tom que eu troquei. E eu quero trocar de cor mais uma vez ainda, quando tiver bem aqui no fim, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer quando chegar no fim da carreira. Quando chega aqui no fim do trabalho, existem duas formas para a gente fazer essa virada. Então, a primeira que eu vou mostrar para vocês, quando vocês quiserem seguir com a mesma cor, faz uma correntinha e vira o trabalho. Ou então vocês podem simplesmente, se for trocar a cor do fio, fazer o arremate no fim aqui, cortando o fio e iniciando na parte de trás com a próxima cor. Eu vou gravar quando eu fizer a troca do outro jeito para vocês verem também. Então, fiz uma correntinha, vou pular essa primeira e a partir da segunda, pegando o topo do meu ponto, as duas alcinhas aqui, ó, eu vou continuar fazendo pontos baixos até o início dessa carreira outra vez, trocando as cores quantas vezes eu achar que for necessário, quiser. E vocês podem também até não trocar a cor, porque eu vi que às vezes na peça de referência tem uma carreira inteira da mesma cor, então se vocês quiserem manter uma única cor a carreira inteira, também pode. Só tem que cuidar para não fazer isso a peça inteira, senão vai ficar uma peça listrada, né? Então, vou seguir aqui fazendo a mesma coisa até atingir um retângulo do tamanho que eu quero para nossa base. Aqui é o fiozinho da outra cor. Vou puxar ele aqui, vocês já vão ver que vai sumir, tem que arrematar ele. Aí, então eu vou seguir fazendo esse esquema até eu atingir a largura da base que eu quero. Eu volto mostrar para vocês como que eu vou fazer quando eu trocar a cor aqui no fim da carreira também. Cheguei aqui no fim da carreira e vou trocar de cor no fim. Então, para fazer isso, eu já cortei aqui o meu fio, fiz o meu último ponto, vou fazer mais uma correntinha aqui, ó, para arrematar. E aí, puxa todo ele assim, para ficar como um nozinho mesmo. Deita ele aqui, ó, em cima do nosso trabalho. E aí, agora a gente vai começar aqui do outro lado a trabalhar com a próxima cor, como se estivesse iniciando a carreira mesmo. Então, coloca a agulha aqui no primeiro pontinho
encaixa a próxima cor. E aí é só continuar fazendo os pontos baixos e as trocas de cores, conforme a intuição de vocês mandar. Ó, vou encaixar aqui a minha próxima cor e venho fazendo os pontos baixos. Assim, dá pra dar uma puxadinha aqui, mas também não precisa se preocupar muito que fica esse nozinho aqui, porque como eu disse, a gente vai passar uma carreira de acabamento na peça depois, sabe? Uma carreira ao redor. Então aí essas imperfeições que a gente tem ao redor, elas vão ficar escondidas embaixo dos pontos. E aí agora então, vocês já sabem como fazer, né, a troca de cor e a virada de carreira das duas formas que a gente vai utilizar. Eu vou seguir aqui fazendo esse trabalho até eu atingir a largura que eu preciso para minha base. Eu acredito que eu vou precisar de umas 6 ou 7 carreiras. E quando eu finalizar, volto a mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa carreira ao redor da peça. Ficou assim a base finalizada. Eu precisei fazer mais carreiras do que eu tinha imaginado, 3 carreiras a mais eu fiz. Então, em vez de 7, eu tenho no total aqui 10 carreiras e isso deu 10 centímetros de altura no total da peça. A gente está trabalhando com essa medida. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o acabamento dela, porque eu quero que ela fique ligeiramente arredondada aqui nos cantos. Nessa hora de fazer a borda, eu vou levar em consideração o sentido que a gente estava trabalhando aqui na base. Então, como eu terminei essa carreira, a gente voltaria, né, trabalhando ela por aqui. Então, eu vou pegar a quina desse lado aqui, vou colocar a minha agulha, escolher qual fio eu vou trabalhar e venho fazendo pontos baixos até chegar na quina do trabalho. Quando eu chegar aqui na quina, eu vou colocar 3 pontos no total. E agora, em cada um desses buraquinhos aqui, ó, eu vou trabalhar 2 pontos. Estão vendo? Aqui tem um buraco aqui, um buraco aqui. A gente vai ter um buraco desse a cada 2 carreiras aqui. Então, por isso, eu vou colocar 2 pontos em cada um deles. Venho aqui no próximo buraco, ó, tá vendo? Pula essa parte, lá no próximo buraco, mais 2. No próximo. E agora aqui eu vou fazer a minha próxima troca de cor. Fiz aqui a minha troca de cor e chegando na quina eu vou outra vez colocar 3 pontos em um único e eu vou seguir fazendo isso ao redor da peça inteira até chegar aqui no início. Em cada quina a gente vai colocar 3 pontos e depois segue trabalhando os pontos baixos. Terminei de fazer o redor da minha peça toda aqui, ó. E agora já cortei o meu fio para arrematar, eu vou puxar todo ele para cima e vou simular essa última alcinha que falta no topo desses 2 pontos para fazer o acabamento da base. E aí vou mostrar para vocês como que a gente vai pegar para fazer a subida dessa peça. Beleza, agora já tá pronto, eu vou arrematar esse fio conforme eu fizer a subida da peça e eu vou cuidar para que os pontos que eu fiz ao redor da minha bolsa de acabamento, eles fiquem virados para fora da minha peça, então vai ficar desse jeito aqui, a parte do acabamento certa virada para fora. A minha base pronta ficou com 39 centímetros
de comprimento e 12 centímetros de largura, para vocês usarem de referência caso vocês queiram fazer a exata mesma peça. Eu vou começar aqui por uma lateral da minha peça, ainda com a agulha 4 milímetros, vou escolher aleatoriamente aqui qualquer alcinha e eu vou pegar a alcinha de cima e essa alcinha de trás aqui do ponto também, estão vendo? Então eu coloco aqui, pegando aqui no meio, mas não só essa daqui, essa outra alcinha de trás junto. E vou colocar o meu fio e começar a fazer pontos baixos. Venho aqui pro próximo, pego a alcinha de cima e a outra lá de trás e faço os pontos baixos. A troca de cor eu vou fazer da mesma forma que eu mostrei para vocês na base e também sem muita regra, assim, de forma intuitiva. Acho que tem muito de uma cor, coloco outra. Vou trocando conforme eu vou fazendo a peça. E aí vai ficar esse detalhe assim, olha, na base da peça, estão vendo? Deixa eu virar aqui lateralmente que vai dar pra ver mais fácil. Com uma base, um acabamentinho aqui e aí a virada da subida. Conforme a gente for fazendo mais, vai ficar mais evidente. Mas, como a gente já fez esse trabalho aqui de 3 pontos na base, então vocês podem só ir seguindo aqui direto, tá? Sempre fazendo pontos baixos. Eu vou fazer essa carreira inteira assim, até chegar aqui no começo e volto a mostrar pra vocês outra vez como que ficou. Que vai ser mais fácil conforme a gente vai subindo. E aí o que acontece? Como a gente tá fazendo isso de forma circular ao redor da peça, então, e ela é uma bolsa tipo tote, né, mais molinha, ela vai ficar mais arredondada conforme a gente sobe as carreiras aqui em volta da peça. Cheguei aqui no início da minha carreira e eu já cortei o meu fio, vou fazer o acabamento igual eu fiz na base, onde eu puxei todo o fio pra cima e aí simulei essa última correntinha aqui no topo. Então coloca a agulha de trás pra frente, passa o fio todo lá pra trás e depois precisa fazer ele voltar pro buraco de onde ele tá saindo. Ficou assim a peça, com essa viradinha aqui, ó, estão vendo? Ao redor dela toda. E aí, agora então, eu vou continuar fazendo esse esquema de troca de cores a cada carreira até eu atingir o tamanho que eu preciso para minha bolsa. Então, deixa eu continuar aqui com vocês só para mostrar onde a gente vai pegar. Porque agora a gente vai pegar sempre no topo. Então tem que de volta tomar aquele cuidado para que o topo não fique muito folgado, para não ficar uma peça esburacada. E aí então eu sigo fazendo pontos baixos, trocando as cores, a peça toda. A emenda vocês podem fazer desse jeito, e aí ir trocando, alternando um pouco aqui onde vocês começam a próxima cor para dar essa pequena diferença. E a quantidade de troca de vezes que vocês vão fazer vai de acordo com a estética que vocês querem para a peça de vocês. Vai ficando assim. Conforme eu for fazendo as carreiras da peça, eu venho mostrando aqui para vocês como que tá ficando para vocês terem de ideia. Aqui eu já tenho um total de 14 carreiras e tá com 14 centímetros. Eu acredito que a gente vai fazer mais 13 carreiras, vamos ver em comparação com o tamanho da alça que eu vou utilizar, se vai ficar proporcional. Quando eu finalizar mais essas carreiras, eu venho mostrar pra vocês, porque aí a gente vai fazer um acabamentinho ali em pontos baixíssimos, pra ficar igual a da referência, a primeira peça colorida, né, que é da Adri. Então eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer isso.
Só para reforçar, aqui tem um total de 14 carreiras e tá com 14 centímetros de altura. Terminei as 27 carreiras, enchi um pouco ali para vocês terem uma ideia melhor, né? Ela tá bem grandona, eu levei em considerações as medidas da peça de referência lá do site da marca de inspiração e tô bem satisfeita. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o acabamento em pontos baixíssimos antes de colocar as alças. Trouxe aqui mais pertinho e eu vou começar escolhendo a mesma cor da cor da última carreira que eu trabalhei. Então, tô aqui com fio caramelo, vou colocar minha agulha pegando as duas primeiras alcinhas aqui, laço meu fio e venho fazendo pontos baixíssimos ao longo de toda essa cor. Para trocar de cor, toda vez que chegar no último, não faz mais, solta esse fio, pega a próxima cor que você vai trabalhar e já fecha esse ponto com a próxima cor aqui. Então, posiciona o fio ali atrás e quando laçar, laça o fio da próxima cor, que aí vai ficar certinho aqui. Eu vou repetir isso ao redor da peça toda e em seguida a gente vai colocar as alças. E para finalizar, a mesma coisa que a gente fez no topo das carreiras. É só puxar todo o fio para cima e simular a última alcinha, só que aí nessa parte de pontos baixíssimos. A peça finalizada, já com a alça aplicada, ficou assim. Eu apliquei a alça de ombro da Fisher na cor caramelo. Eu tenho uma fechada aqui, vou mostrar pra vocês. Ela tá disponível lá no site da Fisher Fios, que sempre fica aqui na descrição, tanto na cor caramelo que eu apliquei na bolsa, quanto na cor preta. Eu vou tirar ela aqui da embalagem para mostrar para vocês e também vou mostrar como eu fiz a aplicação daquela. O par vem assim, com 6 furos em cada uma das abas que prende na peça, e vocês podem tanto colocar para ficar a parte da costura aqui para fora da peça, quanto para dentro. Ali na bolsa, como o destaque dessa peça é justamente a variação das cores, eu escolhi costurar essa parte virada para dentro. Sem segredo, só com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, eu costurei aqui, fazendo X na parte interna da peça, a minha alça. Dobrei para mostrar para vocês como ficava. Vou aproveitar para mostrar mais de pertinho como ficou também a trama dos pontos na peça inteira. Agora vamos às considerações finais. Para fazer essa peça, eu utilizei um pouquinho mais do que 5 rolos do fio refinato, então 4 rolos inteiro e um pouquinho, metade de um outro, de um quinto, e a peça pronta ficou com mais ou menos 650 gramas. A gente tem de tamanho 42 centímetros de largura por 32 centímetros de altura aproximadamente. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês reproduzirem, lembrem de marcar o meu perfil e o da Fisher, e até a próxima!